noite a todos. Vamos falar hoje da lei de causa e efeito. Antes vamos fazer uma pequena analogia, uma comparação com o bumerangue, né? Todo mundo já ouviu falar, né, do bumerangue, né, aquele objeto de madeira curvado, né, que são atirados pelos aborígenes australianos, né? Então eles se serviam deles para cortar carne, cavucar o chão para pegar uma raiz, atirar em alguma revoada de pássaros para abater algum animal, né? Então eles atiravam e o bumerangue normalmente retornava para quem o atirava, né? Então a gente pode fazer essa analogia com a nossa ação e reação. Então isso nos leva a algumas reflexões em torno das ações em nossas vidas. Tudo o que pensamos, tudo o que falamos, ele se projeta no mundo e realiza uma trajetória. Nossos pensamentos, eles criam uma atmosfera salutar ou não, correspondente às suas qualidades, boas ou más. As nossas palavras, elas alcançam pessoas, alteram rumos de vidas, beneficiam ou prejudicam instituições. Quantas vezes uma frase, um abraço, um sorriso altera o pensamento e a decisão de outra pessoa? Um programa de rádio, um filme, um livro, um pensamento lido às vezes num portal de algum museu, de alguma biblioteca, tudo influencia e altera nossas vidas. Nessa admirável lei que chamamos causa e efeito, ou ação e reação, o que projetamos, retornamos para nós. Algo semelhante a essa ação do bumerangue, porque ela retorna para a nossa própria economia, nos beneficiando ou nos fazendo mal. Exatamente na mesma medida do que pensamos, do que falamos, do que agimos, enquanto por vezes ofertamos benefícios, porque isso é da humanidade, né? A gente oferece benefícios a quem não se esforça, a quem não faz nada por merecê-los, mas a gente quer ajudar. Simplesmente por uma questão, às vezes, de simpatia, humanidade, amizade ou algum interesse. A lei divina, ela não se equivoca e dá a cada um exatamente o que merece, exatamente o que construiu. Por isso, às vezes a gente diz assim, numa questão de humildade, né? Eu estou muito melhor do que eu mereço, né? Por humildade. A gente está equivocado, porque estamos afirmando que Deus se engana, mas Deus nunca se engana. Isso porque cada um de nós vive no clima que constrói para si. E ao contrário também é verdade. Nossa, mas tudo cai em cima de mim. Nossa, tudo acontece comigo, né? Isso também é o que nós merecemos. Então, cada um constrói aquilo para si. Cada um de nós recebe para a nossa vida o que pensa e que também aos outros deseja. Como imaginar que alguém que semeia flores não possa logo depois, adiante, se beneficiar com as suas cores, com o seu perfume, não é? O bumerangue é a lei de causa e efeito, a lei do mérito, a cada um segundo as suas obras, como nos diz Jesus. Não importa como a gente conceba a questão. O que precisamos ter em mente é como é importante nós pensarmos no bem, agirmos no bem e desejarmos o bem a todos. Tudo isso para nosso próprio bem, o nosso mesmo, nossa alegria, o nosso conforto espiritual. O Código Penal da Vida Futura, apresentado por Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, tem no seu capítulo 7º, a primeira parte, e é fonte de interessantes reflexões em torno da lei de ação e reação, que rege os caminhos humanos.
Como pondera o próprio codificador Allan Kardec, no mesmo capítulo, e com o subtítulo Princípios da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras. Então, abre aspas aqui, né? No que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ele se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. São elas mesmas, essas almas, partidas da terra, que vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura. Elas nos descrevem a sua situação feliz ou desgraçada. As impressões, a transformação pela morte do corpo, completando assim, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Preciso afirmar que não se trata, neste caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terríveis prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo só, que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou de uma visão estática suscetível de ilusões, e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Mas trata-se sim de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores na escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, de outros tantos médiuns, disseminados pelo mundo todo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de uma só pessoa ou de alguém só, pois todos podem prová-la, observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outra pessoa. Então, essas são palavras de Allan Kardec. Então, essa transcrição inicial é importante para nós nos situarmos no universo de observação que se colocou o codificador para a elaboração da teoria espírita, advinda de todas as revelações que os próprios espíritos fizeram. No próprio Livro dos Espíritos, obra lançada em abril de 1857, com os fundamentos doutrinários do Espiritismo e organizado em formas de perguntas e respostas. E ele tem na sua quarta parte, com 2 capítulos e exatas 100 perguntas, com suas respostas, totalmente dedicado ao tema das penas e gozos terrenos, futuros, ou no mundo espiritual. Então, no citado código que citamos no primeiro parágrafo, para orientar o desenvolvimento do tema, o texto original apresenta-se nos seguintes termos: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade que não seja fonte de um gozo. Ora, são as imperfeições ou as qualidades da alma que geram suas ações felizes ou equivocadas. E essas ações estão caracterizadas com o selo moral do estágio em que se situa o ser. Cada um está em um nível. Portanto, os pensamentos, os sentimentos e as próprias ações executadas no transcorrer de uma existência geram reflexos na própria existência, na vida espiritual ou mesmo na próxima, ou futuras existências, a depender, é claro, da extensão ou gravidade da ação promovida. Qualquer prejuízo que causarmos a nós mesmos ou a terceiros ocasionarão consequências inevitáveis na nossa própria vida. Isto é da lei divina. E qualquer benefício que nós distribuirmos gerará méritos e benefícios correspondentes em nosso próprio caminho, ainda que haja ingratidão dos beneficiados. Isso não importa, mas a gente tem que ofertar com o nosso coração, sem pedir assim: ó Deus,
eu estou ajudando aqui agora, ó, mas lá na frente, dá uma mãozinha para mim que às vezes eu posso precisar. Deus não faz jogo, Deus não faz concessões, né? Então nós passamos a entender, portanto, que fazer o mal a quem quer que seja nunca será compensador, pois sempre responderemos pelo mal que causemos, inclusive a nós próprios. E do mesmo modo, toda felicidade ou tranquilidade que nós proporcionarmos ao nosso próximo redundará inevitavelmente em bem para nós mesmos. Não é por outra razão que Jesus nos ensinou a perdoar. O ódio alimentado, a vingança executada, a perseguição contumaz a qualquer pessoa redundarão em estágios de sofrimento e dor ao seu próprio autor. Nós perdoando, nós nos libertamos. Se a lei antiga, judaica, do olho por olho, dente por dente, ainda prevalecer, e ainda prevalece, porque nós vemos, né? Nós estaremos fadados a ficarmos todos cegos e desdentados, né? Graças a Deus, nosso Brasil, nós não temos tantos problemas assim, mas não é o que nós vemos. Também é pela mesma razão que a recomendação sempre constante é para que promovamos o bem, ainda que este não nos seja espontâneo. A gente está ainda aprendendo a incorporar isso em nós, não é? Nós estamos sempre aprendendo, pois todo bem gera o bem, e o mal sempre gerará consequências desagradáveis. Faço perceber, portanto, que muitos sofrimentos existentes hoje na vida individual, social, coletiva, inclusive a nível planetário, né, poderiam ser evitados se houvesse o conhecimento dessa realidade, dessas consequências geradas pelos nossos atos. Quantos equívocos pelo desconhecimento dessa lei que simplesmente usa a justiça e a igualdade como parâmetros. Nós não temos o direito de ferir, de denegrir, de caluniar, de espoliar, não temos o mesmo direito de matar, de roubar, sejam bens, seja a dignidade de uma pessoa, de espoliar uma oportunidade, de espoliar a paz e qualquer outra coisa. De interferir na vida alheia, de impor nossas ideias ou padrões que nós julgamos corretos. Entendamos que todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Isso é importantíssimo. E entendemos que as criaturas são livres, desejam ser respeitadas, assim como nós mesmos queremos ser. E este é o detalhe: as tentativas de dominação, de imposição, de cerceamento da liberdade individual sempre ocasionarão sofrimentos. Pois todos nós somos seres pensantes, com nossas vontades, com os nossos anseios, responsáveis pelo nosso próprio caminho, pela nossa própria jornada. Poderemos, é claro, e a gente faz, sugerir, aconselhar, se formos solicitados. Aqui temos o nosso auxílio fraterno, quando é solicitado, podemos aconselhar, podemos ajudar, nunca fazer o caminho pela própria pessoa, a pessoa é que tem que trilhar. Auxiliar no que for possível, mas nunca jamais violentar as consciências. Todos nós merecemos respeito. E a lei de causa e efeito abrange pensamentos, ações, tudo que a gente pensa, a gente gera uma imagem, gera uma força, tanto para o bem quanto para o mal. Existem muitas causas de doenças, infortúnios, tribulações, que não se relacionam com algum pensamento ou atos expressos erroneamente, praticados nesta ou na outra vida. Os espíritas sabem que a vida não se compõe apenas de expiações dos atos do passado.
existem também as provas com significações diferentes das expiações que também podem ser dolorosas, conquanto a nossa vida seja o resultado e o efeito do que fizemos ou deixamos de fazer também no passado. Ela não é somente essas consequências, compõe-se também de imprevistas bênçãos e oportunidades novas. Além disso, cada dia é rico de pesares e alegrias, dentro de um contexto que pode predominar o sofrimento, às vezes, em grau variável. Naturalmente que há uma causa para os efeitos que se experimenta atualmente, mas essa causa não é necessariamente de natureza, como a gente diz, de natureza kármica. Conhecer a causa de qualquer ocorrência agradável ou não em nossa vida atual é menos importante do que nos conscientizarmos da lição que nós estamos aprendendo. Há compensações que somente na vida futura vão se realizar. Porque sem a certeza da vida futura, como podemos entender, por exemplo, o exemplo que Jesus nos deu da bem-aventurança dos aflitos, prometida pelo Mestre? A causa das aflições estão ora na vida presente, ora nas passadas. O caráter instável, o mau proceder, a culpa, a imprevidência, muitas vezes também a ambição desmedida, falta de perseverança, indisciplina, estão entre outras causas dos males que colhemos muitas vezes na vida atual. Entretanto, se não se atina com os males originários de nós mesmos, é certo que muitas vicissitudes, muitas dores, sofrimentos têm sua origem oculta, que muitas vezes a gente não vai nem saber o porquê. Às vezes se situa em vida passada, às vezes não, às vezes é uma prova que você precisa passar. Exemplos são os flagelos naturais, Está tendo um furacão maior da história dos Estados Unidos hoje. Vai acabar com a Flórida, vai destruir. As pessoas vão perder suas casas, vão perder tudo. Então, esses reveses da fortuna, apesar da prudência de quem o sofre, as doenças, as deformidades na nascença, a gente às vezes não tem capacidade de saber o porquê. Mas se a gente perseverar no bem, nós vamos passar por essas provas e depois, numa outra existência ou na vida espiritual, nós vamos saber o porquê de tudo isso aqui, Então, a medida dessa retificação nem sempre está, como eu falei atrás, no olho por olho, dente por dente. Porque se a gente interpretar literalmente, torna-se difícil a compreensão, pois entraria num círculo interminável de agressões, vinganças, e aquilo não acaba nunca. No Livro dos Espíritos, na questão 639, está escrito assim, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a quem tenha dado lugar. As nossas tribulações, as nossas vidas podem ser expiações do passado, mas podem ser provas em relação ao nosso futuro, preparado por nós mesmos. Então a gente pode distinguir a dor evolução, impulsionando a criatura na senda do progresso. A dor expiação, marcando em aflições regeneradoras perante a lei. E a dor auxílio, que é em função do próximo, em que cada alma empenhada a auxiliar o seu semelhante recupera-se de erros cometidos na vida carnal. Quantas vezes a gente não vê as pessoas que se doam totalmente para auxiliar o próximo, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo, entre tantos outros. Em todas as manifestações e das leis de Deus, seja no sofrimento ou nas compensações felizes, está presente a misericórdia divina, que visa sempre a retificação do culpado, mas sem penas irremissíveis, dando oportunidade de correção e a premiação ao justo. Cada criatura é responsável por si, e cada um é artífice
do seu próprio destino. Vou oferecer uma reflexão para vocês, uma frase de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Está no livro A Glória do Trabalho. No livro Lampadário Espírita, capítulo A Glória do Trabalho. No lugar em que te encontras, sempre poderás semear a luz da esperança e do amor. Eis uma programação de ação para modificar os panoramas da vida humana. Basta nos situarmos no esforço do bem para gerar efeitos salutares de felicidade e de saúde. Se usarmos esse roteiro nas atitudes de cada dia, pronto, estaremos sintonizados com o bem, gerando efeitos de amor e alegria. Simples consequência da lei de ação e reação. Então, gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite. Vamos fazer uma prece agora.